E no quadro Super Saudável de hoje, essa quarta-feira maravilhosa que Deus nos deu, nós vamos discutir qual a diferença entre as águas gasosas, tônicas, saborizadas, mineral, a diferença de pH, né, nas saborizadas e qual o efeito delas em nosso organismo. E para tanto, nós convidamos aqui a nutricionista Carmenzita Pinto Coelho, que vai nos dar essas orientações. Carmen, seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Pelo convite. Já veio aqui outras vezes nos falar sobre o chocolate. Também. Coisa deliciosa, né? E hoje nós vamos falar para a água, porque às vezes a água ela vem para matar a nossa sede. Mas na verdade, será que sempre é assim mesmo, Carmen? Nem sempre. Às vezes ela induz mais sede, né? Ela induz mais? Ela pode Como que a água sede? pode induzir mais sede? Porque a gente pensa assim, a água é só para matar a sede. Essa é a sensação, principalmente pela sensação térmica, né? A água está geladinha. Mas, infelizmente, muitas águas industrializadas, que não sejam só, por exemplo, uma água mineral, elas têm sódio na sua composição. Olha só. Então, o sódio ali, para o pessoal de casa saber, é o sal, né? Praticamente é o que compõe o sal, né? Aí você fala, nossa, sódio tão terrível. Sódio é importantíssimo para várias funções do nosso corpo. A gente não, sem sódio a gente morreria. Porém, as pessoas hoje em dia cometem excessos. Como assim? Os alimentos industrializados já têm muito sódio. Você vai comer na rua, já tem muito sódio. Ironicamente, a pessoa ainda põe sal assim, ó, na salada, na comida, e ainda vai tomar uma água que tem sódio. Então, até porque associa muito a questão do sal ao sabor, a condição de uma comida ser bem feita, tem que ser bem temperada, né? O problema é que a papila gustativa se acostuma com isso. Então a pessoa está cada vez mais querendo algo salgado ou muito doce também, né? A mesma coisa. Então você tira aquela palatabilidade para as coisas naturais. E já há um trâmite aí de uma lei que visa diminuir o conteúdo de sódio dos alimentos de uma forma geral. Isso é bom, né? Isso é bom, isso é bom. E acontece que, por exemplo, quando você fala, eu vou tomar uma água, e o nome da água é justamente o nome químico da água, que é H2O, por exemplo, né? Quando você vai olhar no rótulo, ela tem sódio. Aí você fala, é por isso então, porque aumenta a palatabilidade mesmo. A pessoa, não, que delícia. Só que quando a gente tem mais sódio no organismo, nós precisamos eliminar o excesso, o corpo pede mais água. Então já vem primeiro aquela saciedade ali, com relação à sede, por causa da temperatura, da geladinho. Porque alguma água entrou, né? Mas aí veio sódio junto. E aí a pessoa quer mais, só que ela, em vez de tomar água pura, ela vai de novo naquela água que tem sódio. Por causa daquele saborzinho. Exatamente. Qual que é o perigo disso? É o mesmo perigo de ficar pondo sal na comida. O sódio vai aumentando, aonde o sódio, por exemplo, o sódio segura aquela água fora das células, enquanto o potássio, que está lá nas verduras, nas frutas, deixa a água no lugarzinho dela, que é dentro das células. Quando está aumentando muito o consumo de sódio, extravasa, né, sódio, líquido desse líquido fora da célula para o sangue. Então você aumenta aquela pressão das artérias, pressão arterial, então ela aumenta naturalmente. Quanto mais você usar sódio, mais você vai aumentar a pressão. E isso pode se tornar crônico, né, associado aí com o processo de aterosclerose. Por exemplo, a pessoa, além de tudo, ela come gordura, né, usualmente carne, manteiga, etc. Então vai formando... Aquela picanha gorda, assim, com aquele cezinho de gordura. Mesmo assim, sem aquela que aumenta o abdômen e a artéria, né, entope as artérias, fora, mesmo que você não esteja vendo, a carne vermelha já tem. Nós já conversamos muito sobre isso aqui. Mas, fora isso, ainda vai e toma uma água com sódio, né? Então não tem lógica. E algumas delas, ainda por cima, por exemplo, você fala, que delícia, né? Uma água chamada aromatizada, né? Que aí é o caso dessa daqui. Essa aí, ela tem realmente o suco do limão, tá? Que aumenta a palatabilidade também. A acidez dela é um pouquinho maior, porque tem, além do suco do limão, ácido cítrico para conservar. Essa acidez, ela tem a ver com o pH da água. Com o pH, O pH, quando ele é baixo, ela é mais ácida, né? Quanto é próximo do 7 é mais neutro, acima disso é alcalino, né? Então, uma água, ela vai ter uma composição... Então, o ideal em nível de pH é no 7. seria... E essa informação a gente encontra
aqui no rótulo, por exemplo. Mas só que isso não é tão importante para a saúde no sentido de que o seu organismo faz o balanço. Isso não é problema. Nós temos um processo de tamponamento, a gente está sempre mantendo, né, aquele pH no nosso corpo que a gente precisa. Isso é função do rim. Inclusive, uma das coisas que quando você tem um prejuízo renal, que acomete exatamente que você entra em acidose metabólica. A pessoa que come proteína demais também aumenta muito ácido úrico, né? Aumenta muita ureia, queijo, em excesso, né? Então, em relação à água, não é o menos importante a acidez. O problema é que, às vezes, além do sódio, ela tem açúcar. Porque algumas pessoas, elas ficam assim, quase que neuróticas, né? Por causa dessa questão do pH. Porque aí pensa assim, olha, eu não posso tomar essa água, essa que nós recebemos aí na nossa casa, ainda que filtrada, ainda que ela bem elaborada. Eu não posso tomar porque o nível de pH dela não é bom. Pois é. Então, em relação à água, a preocupação é muito pequena, perto da preocupação que a pessoa deveria ter com o consumo de gordura, de excesso de proteína, de sódio. Isso é o de menos, né? Então, o problema é esse. Você vai tomar, vou matar a sede. Então, vamos falar aqui dessas águas, desses tipos que você nos trouxe aqui, para apresentar ao nosso querido telespectador. Vamos começar por essa aqui que está aqui no copo, que nós a servimos porque, né? Estava na latinha. Estava numa latinha. Latinha toda coberta, então para não fazer aí o merchan. Mas essa aqui é uma água tônica clássica, não é? A água tônica, ela é extremamente saborosa e tem aquela coisinha que é o quinino que tranca a língua, né? Tem gente que gosta, é igual aquela sensação da banana verde, né? Mas tem gente que gosta dessa sensação. Aqui atrás aqui. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas ela geladinha é extraordinária. Então ela é melhor do que um refrigerante, e qual que é do que a uma cerveja para matar dessa a sede, água tônica aqui, Carmen? Para nós, assim, o que ela nos traz de benefício? Benefício eu não diria, tá? Mas ela tem um aviso que ela tem muito açúcar. Então, se você vai tomar, por exemplo, uma lata de água tônica que tem 350 ml, né? Por ali vai ter mais de 100 calorias, com certeza. Uma outra coisa que é importante, então, a gente falar, pessoal de casa, preocupando ali com a leitura do rótulo, né? Nós temos a preocupar também com a questão calórica das águas. Sódio e açúcar. As calorias, no caso das águas aromatizadas, virão do açúcar. Né? Nós temos 4 componentes calóricos na alimentação: carboidrato, proteínas, lipídios, que são gorduras, e para quem bebe bebida alcoólica, o álcool. Tá? Existem quantidades de calorias por grama. No caso do açúcar, cada grama de açúcar tem 4 calorias. Então, a caloria de uma bebida não vai ser gordura, não vai ser proteína, não vai ser álcool. Nesse caso, vai ser o açúcar. E outro fator, então, se a pessoa ela tem ela tem um hábito de matar a sede com bebidas que não vão ter só a água, vão ter o sódio e o açúcar, ela tende não só a desenvolver hipertensão por causa do sódio, como talvez o diabetes, a obesidade no futuro. Porque o nosso corpo, Serginho, é 70% água. Então, nós temos uma necessidade de água muito grande. Até um esportista que esteja, por exemplo, em pleno exercício, ele não vai precisar do sódio em menos de 1h30, mesmo suando muito. De desgaste físico. De desgaste físico. Então, assim, 1h30 até 2 horas ele aguenta muito bem só com água. Então, por exemplo, muitas pessoas até inadvertidamente fazem uso daqueles isotônicos, né? Exatamente. Porque são mais saborosos, acham que vão trazer algum benefício, mas na verdade pode criar um problemão. Pode criar um problemão, principalmente. Então, assim, mesmo esportista, ele só vai precisar de isotônico se ele gasta mais que 1h30, 2 horas fazendo exercício. Aí começa a ficar mais significativa aquela perda de sódio. Antes disso, é só água. Imagina um indivíduo parado e muitas vezes já é obeso, ou tem hipotiroidismo, ou tem hipertensão, e fica lá com a garrafinha ou de uma bebida que tenha sódio, como essas aqui, ou mesmo um refrigerante. Uma das coisas que é comum que a gente percebe assim, nessa condição de um indicar para o outro, né, ao invés de procurar um médico, buscar uma nutricionista, né, por exemplo, eu tô com uma diarreia. Aí, toma o isotônico e vai dar tudo certo.
Porque na verdade existe uma diferença na composição entre sódio e potássio de uma bebida isotônica e de uma bebida para a reposição hidroeletrolítica, tá? Porque aí nós temos uma situação um pouco mais, digamos assim, mais patológica, né? Então, assim, o volume de sódio e potássio a ser reposto é um pouco maior. É melhor usar o isotônico do que a água numa condição dessa, de vômitos e diarreia, porque senão a própria água pura não vai ser bem absorvida, porque nesse processo de diarreia você está perdendo células que são importantes para a absorção. Então, você não consegue absorver. E aí tem que facilitar essa absorção através da água pura. Então, através da água que tenha sódio e potássio. Então, é uma condição diferente. É o que, por exemplo, se indica o soro, né? O soro. Até que a gente fazer pode o soro comprar, caseiro. ou fazer caseiro, né? Uma proporção de uma colher de chá de açúcar para uma de café, né? Para 200 ml de água, de uma de café de sal, né? E aí isso aí também vai repondo, né? É uma situação diferente. Agora, para o dia a dia, o volume de água a ser ingerido se eu preciso de 2.000 calorias, né? Você 2.600, por exemplo, para o seu porte, você faz atividade física, talvez quase 3.000 calorias. No meu caso, 2.000 calorias. Seria 1 ml de água por caloria. Aí você pode considerar que na alimentação você já tem mais ou menos 1 litro de água. Então você fala, então eu preciso de 1,5 litro. Isso daria o que para você? 1,5 litro, 6 copos de água. Mas fora do exercício. No exercício você já vai tomar outra água. Aí já tem que... Já é mais. Então, para o exercício físico, é antes, durante e depois. Exatamente. Lembrar então, sempre. Né? Essa água do dia a dia é desconsiderando, quer dizer, você vai somar do exercício ainda. E as pessoas não tomam, né? O tanto que precisa. Eu mesmo aqui, eu já falei isso aqui no ar algumas vezes, eu não tinha o hábito de tomar água. Hoje eu já consigo, né? Já para mim, eu já acordo com a vontade de ir tomar essa água. É a primeira coisa que você deve fazer. Eu desenvolvi um hábito, né? Exatamente. Às vezes até antes de levantar da cama, já toma aquele copo d'água, já começa o dia bem. Isso, né? É verdade. E toma bastante nos intervalos das refeições. Agora, Carmen, sobre a água mineral, a gasosa. Gasosa. O que nós podemos falar sobre ela? O que ela beneficia a gente ou não? Ela é mais a questão da pessoa gostar do sabor, gostar daquela sensação, né? Porque, na verdade, ela pode vir gasosa da natureza, mas nem sempre atende aos padrões comerciais, então ela é gaseificada em tonéis com determinadas pressões em que troca o oxigênio pelo CO2 e a temperatura também, 5 graus, toda controlada, mas enfim, seja natural ou seja gaseificada artificialmente, ela só traz uma sensação diferente de refrescância para algumas pessoas. Tem que ter cuidado com a dilatação do estômago, do intestino, né? Isso se ingerido em grandes quantidades. Em grandes quantidades. Constantemente. Né? Então é melhor, quanto mais você optar por uma água, não precisa ser a mineral, que você não vai ficar gastando dinheiro com isso, mas uma água do filtro, né? O tradicional filtro, melhor. Tem que estar bem hidratado. Entendi. Tá? Agora, para a gente fechar, o que fica, por exemplo, como contraindicação na questão dessas águas? Aí a gente pode falar dessas saborizadas, da gasosa. O que você diz como contraindicação? O hipertenso não deve, assim como não deveria jamais estar tomando refrigerante, bebidas alcoólicas, né? Mas o hipertenso não deve optar por essas águas. E o hipotiroidismo também, ele tem uma tendência a que a pessoa venha a ter a hipertensão, né? Então, quem tem hipotiroidismo também não pode ficar comprando essas águas. É claro, tá numa situação diferente, foi fazer um trekking na montanha, tá lá morrendo, sua água não está satisfazendo, óbvio, vai entrar com alguma água que tem sódio, que tem açúcar. É uma situação de atividade física. E né? até ainda assim frisando que deve estar sendo acompanhado também, ali, sabendo, observando a individualidade daquela pessoa, as suas necessidades, né, de tudo. Porque ela vai fazer um trek, vai fazer uma corrida maior, uma maratona, precisa de ser acompanhada, de saber o que está fazendo. Com certeza. Inclusive, ir a cardiologista, fazer toda a avaliação médica necessária, né, procurar um nutricionista, educador físico para fazer seu programa direitinho. Tem que ter todo um aporte profissional. Que bênção, maravilha.